bom dia. Sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira. Quintou com Química no canal Educação, Estúdio 3. Turmas da terceira série. Minhas amigas Rachel e Joyce, no mês, né? No mês em homenagem. Não, eu não vou falar muito não, porque quando é a Joyce, ela me corta. Oi, Adriana. Bom dia, princesa. Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Santa Luz. Eita, Santa Luz! Vocês ainda estão com a gente, fazia muito tempo. Dona Dulce, essa semana falei em seu nome. Disse quem foi, não me lembro quem foi que perguntou. Érica, cadê aquela tua aluna? Estava online, a Adriana? Eu digo, Adriana, sempre presente. Agora tem a Adriana e tem a Dulce também, só que a Dulce sumiu. Eu não sei o que foi que houve. Oh, meu Deus, gata de onde, meu irmão? Tô aqui com os cabelos crista de galo, olha. Tem a crista do galo? Tá liqualo, essa franjinha aqui. Sem sul, né? Bom dia, galera. Aí eu disse, não, mas tem também a dona Dulce de Isaías Coelho, que era a mesma escola dela, da Adriana. Mas a dona Dulce sumiu. Aconteceu alguma coisa com a dona Dulce. Não sei o que foi. Eu entendo. Acontece, né? Acontece. Bora lá. Olha só, gente. Hoje a gente vai começar um assunto que ele é... Eu não vou mentir para vocês e dizer que o assunto é super fácil. Não. Então vamos logo para aquele momento da meditação. Para você absorver. Primeiro aceitar. Gente, olha, sem brincadeira. Sem brincadeira. Não é que o assunto seja difícil, não. Acho que tem assunto em física ou química muito mais complexo. É porque é um assunto que você pouco fala, geralmente na escola, nunca dá tempo, né? O professor no presencial, ele acaba explorando mais funções orgânicas e deixando reações de lado. Ela não está entrando em contato com ninguém, Adriana. A gente tem que respeitar. Ela está naquele momento de isolamento. Deixa ela, tá? Tem dias que a pessoa quer se isolar. Tipo, a Joyce passa por mim, ela não fala comigo, eu falo com ela, né? Aí, a Rachel não. A Rachel já vem, dá um abraço e tá. A Joyce, ela não fala comigo. Parece que tá passando ninguém perto dela. Aí, às vezes, eu entendi assim, eu acho que ela não gosta de mim. Só que eu já vi que ela não gosta mesmo. Entendeu? Ela não gosta, ninguém vai obrigar ela a nada. Ela tá certa, né, não? Que é obrigada a gostar de ninguém. Mas assim, aí tem hora que ela se isola mais ainda. Ela já não gosta de se isola mais. Aí eu não digo nada. Aí eu não tô nem mandando indireta, não, entendeu? É só mesmo comentando uma situação, Adriana, pra você aceitar o jeito da Dulce. Meu Deus, nada, filha. Você passa por isso com a Dulce. Tá me criticando aqui com a Joyce? Critique não. É isso. É triste a vida do crente. Bora lá para reações orgânicas. Primeira coisa, eu gostaria de relembrar um pouco de funções orgânicas com vocês. Tá bom? Pessoal, antes de falar de função orgânica, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Cisões das ligações. O que é cisão? Quebra. Tá bom? Então, cisão das ligações é uma quebra das ligações. Às vezes, essa quebra, ela é homolítica. Porque é uma quebra por igual. Ó, observa aqui. Numa ligação do carbono-carbono, um elétron de um carbono interage com um elétron do outro carbono, ô Dulce. Desse jeito tu me desconcentra, mulher. Tô afastada até da realidade, coitada. Não julgo. Eu também crio um mundinho pra mim e vivo nessa bolha que eu criei. Em que eu não vejo TV, pra não ver o número de mortes, as notícias da economia, a inflação, o aumento dos preços. Você tá certíssima. Eu crio, sim, minha realidade paralela. O que é que tem?
né? O mundo é meu. Eu criei ele, então acabou-se. É isso. Tá certíssimo. Então, olha, essa ligação carbono-carbono, você vê aqui uma nuvem, né? Essa nuvem, pessoal, essa ligação, que parece quando a gente fazia aquela brincadeirinha do elástico, né? Que a gente amarrava nos pés. Vocês lembram? Do elástico, botava os dois pés dentro do elástico, o elástico fechado. Aí cada um numa ponta e a outra vinha pular. Pois é. Pois é mais ou menos isso, porque os dois participam, né? Contribuem com o seu elétron. Quando essa ligação ela é rompida, por seja qual motivo, né? Quando ela é rompida e cada um sai com o seu elétron, a gente diz que aí houve uma cisão homolítica. Homo, porque a divisão foi por igual. A separação dos bens, que eram os elétrons, foi uma separação por igual. Cada um saiu com o seu. Essa é a separação de bens. Tá? Cada um sai com o seu. Essas espécies aqui são chamadas de radicais livres. O que são isso? Vocês já ouviram falar desse termo? Em outra situação, não só de química. Nunca ouviram falar? Me contem bem aí no chat, por favor. Alguém já ouviu falar de radicais livres ou radical livre? Hein? Sério que ninguém ouviu falar nisso, gente? A pílula tal combate a proliferação de radicais livres. Nunca ouviram falar nisso? Sério? Isso, Dulce. Olha aí a Dulce. Vejo na TV quando falam em remédios ou suplementos. Pois é. Os radicais livres, pessoal, são espécies químicas super instáveis. Eles são instáveis, tá? São espécies químicas que estão prontas para atacar, louquinhas elas, agitadas elas. Estão doidinhas para atacar. E é isso que elas fazem nas nossas células. Os radicais livres atacam as nossas células, seja ele aqui, no caso de carbono ou não, e vão provocar uma modificação no metabolismo da célula. Quando ele provoca isso, a célula fica com defeito. E aí ela começa a se multiplicar loucamente. Multiplicação de células defeituosas. Que doença é essa? Alguém pode me dizer? Quando eu tenho a multiplicação de células doentes, de células defeituosas, tu sabe, Rachel, que doença é essa? Câncer, de um modo geral. Câncer. Por isso, a gente sempre tem que combater os radicais livres, né? Os compostos, os alimentos que facilitam a formação desses compostos. Onde é que a gente encontra muito? Fast food, enlatados, embutidos. Aí a gente fala assim, embutido, o povo diz que não sabe o que é. Presunto, salsicha, aquela calabresa que você compra que é super fácil de fazer. Você tá aperreado para fazer o almoço, faz só arroz branco, taca a calabresa no óleo, faz aquela calabresa ligeiro, que você não tirou nada do congelador para fazer o almoço, aí você pega a calabresa ali, corta, pronto. Pois é, esses embutidos aí, defumados, geralmente, eles têm substâncias
que facilitam a proliferação de radicais livres, tá? E aí o estudo, por exemplo, da minha área no mestrado, que é estudo de produtos naturais, essa área de concentração de produtos naturais, a gente tenta encontrar nas plantas substâncias com capacidade antioxidante. O que é isso, Érica? Eu vou capturar os radicais livres e não vou deixar eles atacarem a célula. Eu vou capturar. É isso que essas substâncias fazem. Sei lá, como é que diz? Amora é antioxidante. As frutas, de um modo geral, né? Não é doce, mas é bom, doce. Eita, doce. É igual o Nissin, irmão. Mas faz mal, fia. Faz mal. Eu não vou enganar vocês. Então, aí essas substâncias com capacidade antioxidante, elas capturam esses radicais livres e evitam que eles ataquem as suas células. Sabe quem faz essa limpeza no nosso corpo? O fígado. Mas aí, tu sente dor de cabeça, tu toma um anti-inflamatório, na loucura da tua cabeça, né? Que é loucura. Ninguém toma anti-inflamatório assim. Aí, doeu um pouquinho a cabeça, um comprimido. Tô com fome, tô com preguiça de fazer o feijão. Vou bem no mercadinho comprar uma feijoada em lata. Que também, oh meu Deus. Faz mal, gente. Não adianta, gente. As doenças vêm, oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Ora, mal, o que foi que tu fez? A vida toda, em vez de tirar a gordura, come a gordura. Assa a carne, não sei o quê. Aquele cupim bem gordo. Tem um cupim. Eita, mas o cupim é bom. Aí gordo. Aí feito num churrasco. Um osso, não tem parede, não. Ou então aquela carne que tu botou pra secar no sol. E tu tacou dentro do óleo, do azeite de coco. Pra fazer. Chega, tava cobrindo a carne assim. Que ela ficou sequinha no final. Não, Adriana, anti-inflamatório não é remédio para dor de cabeça, tá bom? Pelo amor de Deus. Tem gente que toma paracetamol porque sente uma dor de cabeça ou uma cólica. Pessoal, esse tipo de medicação a gente não anda tomando, não. É um analgésico, só se você tiver alergia. Mas o ideal é você tomar um dipirona. Toma um dipirona. Primeiro faz dependendo do tipo de problema, né? Às vezes a pessoa tem enxaqueca, é um problema mais sério. Mas às vezes não é. Às vezes é uma dor de cabeça esporádica, ou por fome, ou muito tempo de jejum, ou sono, que não dormiu direito, né? Ou tá passando por alguma coisa. Pegue também uma compressa fria. Bote aqui, molhe um paninho fininho, aquelas flanelinhas, fraldinha. Fralda não é a carne, não. A fome, viu, Adriana? Aí, bota na água gelada, aquela água bem gelada, e tu bota assim, ó. Deita, apaga a luz, fecha tudo. E bota. Pense no remédio bom. Aí tu bota assim no YouTube. Sons da natureza. Meditação guiada. Aí você vai melhorar. Oh, meu Deus do céu. Vocês entenderam, gente? Tá? Não é pra sair por aí tomando remédio assim, não. Adoidado, não. Porque a gente sobrecarrega nosso fígado e deixa ele também, nosso corpo, resistente a essas medicações. Então, evitem. De toda forma, evitem. Optar por remédios caseiros, tá bom? A gente opta por situações menos agressivas, certo? Para o nosso corpo. Porque a gente já faz tanto mal para ele e a gente tem consciência disso. Né? Sedentarismo é um tipo de mazela. Por exemplo, eu sofro disso demais. Além de alimentação errada, sedentária. Mas não tá certo. Aí eu faço igual meus pais. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ora mais. Tô dando uma dica boa para vocês. Não tô ensinando coisa ruim. Tô ensinando coisa boa. Então, essa alimentação aí totalmente desregrada... que é a de muitas por aí, não é? Então, a gente acaba ficando mais suscetível ao ataque desses chamados radicais
livres, tá bom? Eles são espécies instáveis, prontas para atacar. E atacam tua célula, deixando ela doente, o funcionamento dela totalmente errado. E ela começa a se reproduzir. Por exemplo, sinal. Gente, um sinal na gente é uma célula defeituosa. Não sei se vocês sabiam disso. É uma célula da pele que tem defeito. Por isso que pessoas que têm muito sinal precisam procurar o dermatologista. Precisam procurar um dermatologista para ele fazer a avaliação geral. Às vezes você olha um sinal, aí o que tem que chamar a atenção de vocês? Por exemplo, tem sinal que é assim, normal, de boa. Aí tem sinal, ó, que as bordas são irregulares e que ele tem uma cor bianqui, às vezes é assim um marrom. Aí bianqui já é preto. Atenção. Sinal na pele. 2 ou mais cores. Bordas irregulares. Procure um médico imediatamente. Sinal não é sinônimo de saúde, tá bom? Não quer dizer que você tem um sinalzinho aqui. Ai, meu Deus, eu vou sair louca para tirar o sinal. Calma. Quais são os sinais que precisam de atenção? Esses que têm 2 ou mais cores e bordas irregulares. Esses redondinhos. Esses que têm uma forma só. Esses pretinhos, não tem problema, não. Só fica atenta quando eles aumentarem muito a quantidade, né? Mas, de um modo geral, é isso, tá bom? Então, fiquem atentos, tá? Isso daqui também é provocado por radicais livres. Mas, Érica, e o sinal na pele, como é? E o câncer de pele? Radiação solar. Radiação solar. Radiação solar. UVA, UVB e UVC. A camada de ozônio, ela protege a gente da UVC. Aí entra a UVA e a UVB, que você vê às vezes no óculos, né? Proteção contra radiações UV. Essas radiações, ela é energia, né? Onda eletromagnética. E aí ela, quando entra em contato com as células do teu corpo, podem provocar um mau funcionamento delas. Aí vem um monte de sinal e depois um câncer de pele, enfim. Por isso, protetor solar. Usem protetor solar. Então, pessoal, quando essa cisão, que é a quebra dessa ligação, ocorre de maneira homolítica, você já sabe que esse homo aqui é prefixo de igual. Por favor. É uma quebra por igual. Tá bom? Formam os radicais livres. Mas, às vezes, não forma, não é assim perfeito, igualzinho. Alguém sai ganhando aí essa parada. Quando isso acontece, pessoal, a gente tem a cisão hetero, que é o quê? Diferente. Cisão heterolítica. O que é a cisão heterolítica? É quando, na quebra da ligação, o átomo mais eletronegativo fica com um par de elétrons inicialmente compartilhado. E aí, a formação de íons. Então, o átomo que for mais forte vai sair com o elétron da ligação. Érica, como é que eu sei? Eu não lembro mais, não. Foi no primeiro ano que eu vi esse assunto. Você vai pegar assim, ó. Lembra? Eu vou escrever aqui a propriedade chamada de eletronegatividade. Na eletronegatividade, a gente exclui os gases nobres,
porque a gente só pode falar de eletronegatividade quando fala de ligação química, e os gases nobres não têm essa tendência, tá? E aí nós temos o elemento mais bam da tabela periódica. Quem é? O flúor. Ele é o mais forte, tá bom? Então, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quanto menor o tamanho do átomo, provavelmente maior seja a sua força para puxar os elétrons de uma ligação para si. Então, Érica, além do flúor, quem são os outros elementos fortemente eletronegativos? Nós temos flúor, que é o maior de todos, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro e assim vai. Então, numa ligação cloro e carbono, quem ganha essa queda de braço, dona Dulce Carmo? Quem ganha essa queda de braço aí? O cloro ou o carbono? Quem é que vai ganhar essa queda de braço, dona Dulce, dona Adriana? Cadê o pessoal de Canto do Buriti? Uruçuí, Eliseu Martins, cadê vocês, povo? Bora lá. Quem ganha a queda de braço? É o cloro ou é o carbono? Quem é o mais eletronegativo? É o cloro, né, dona Dulce? Muito bem. É o cloro, ó. Eu coloquei bem aqui a ordem de eletronegatividade, ó. Flúor, maior que oxigênio, que é maior que o nitrogênio, que é maior que o cloro e reticências. Então, o cloro é mais forte que o carbono. Ou seja, o cloro é mais eletronegativo. Ou seja, a tendência é dele ficar negativo. Ele é mais forte, eletronegativo, maior tendência de ficar negativo. Então, numa ligação como essa, após a quebra, o que é que vai acontecer? Esse carbono, coitado, o elétron que ele estava emprestando ali, o cloro sai levando. Então, o cloro sai carregado negativamente e o carbono sai carregado positivamente. Certo? Então, geralmente, as reações entre substâncias orgânicas, elas vão envolver apenas o rompimento e a formação de ligações covalentes. Tá bom? Olha só, às vezes, o carbono sai perdendo, como foi o caso do cloro. Neste caso, eu tenho a formação de um carbocátion. É uma espécie carregada positivamente. Essa espécie carregada positivamente, ela é fruto de um rompimento de ligações de maneira heterolítica, tá bom? Essa outra espécie aqui, o carbânio, também é uma espécie química carregada, mas é uma espécie carregada negativamente. Aqui na queda de braço, né, digamos assim, ela ganhou o elétron. Então, veio de uma cisão heterolítica, alguém perdeu o elétron para ele. Tá vendo, dona Dulce? Aqui, no meu exemplo anterior, eu mostrei que o cloro saiu ganhando em relação ao carbono aqui do CH3, né? O pobre do carbono virou um carbocátion. Esse nome vocês vão ver bastante. Se transformou em um carbocátion. E o outro se transformou em um carbânio. O que é isso? É uma espécie carregada negativamente, tá?
ele na queda de braço lá, ele ganhou. O outro cara era menos eletronegativo que ele. Tá bem? Beleza, isso? Tudo bem até aí? Ok. Agora, dois conceitos importantes. Nós temos reagentes, que são aqueles que atacam as reações orgânicas. O que eu acho importante dizer que essas reações orgânicas, alguns tópicos devem ser comentados. Reações orgânicas, em comparação com as reações inorgânicas, que são aquelas que a gente vê como a reação de um ácido com a base, de um óxido com água. Bom, as reações orgânicas, geralmente, são mais lentas que as reações inorgânicas, tá? Menos reativas. Elas não são assim, os reagentes não são aquela coisa, vai entrar em contato, vai, buf, explodir. Não, não, não. Geralmente são reações mais lentas, que necessitam de condições específicas. Então, cada reação orgânica, para acontecer, ela precisa de uma série de condições bem específicas relacionadas aos seus envolvidos. Luz ou escuro, catalisador ou altas temperaturas ou baixas temperaturas, então é bem, tá? E a gente tem essas duas figuras, que são figuras de muita força, digamos assim, né? Dentro dos estudos das reações químicas. São elas que atuam, são os atores principais. Quem são? O reagente eletrófilo. Deixa eu fazer uma análise da palavra com vocês. Toda vez que tu vê filo numa palavra, é porque é algo que ele gosta. Gosta de alguma coisa. Eu não vou nem fazer a comparação que eu acho que é uma palavra que já todo mundo já sabe, que esse sufixo aqui a gente usa. Enfim, porque eu acho tão grosseiro falar sobre isso. Então, não vou falar, não. Tudo que tiver filo relacionado a filho, relacionado a amor fraterno, família. Gosta de alguma coisa. Eletrófilo. Eletro. Ele gosta de quê? De elétrons. Não lembra, não? Elétrons? Então, dona Dulce, um eletrófilo, ele gosta de elétrons. Então, ele está aceitando, é uma espécie que aceita um par de elétrons para fazer uma nova ligação. Já o nucleófilo, gosta de quem? Do núcleo. O núcleo de um átomo tem o quê, dona Dulce? Tu lembra? O que tem o núcleo de um átomo, pessoal? Prótons e nêutrons. Então, o que ele gosta? Ele gosta de coisas positivas. Então, ele vai oferecer um par de elétrons para a formação de ligação. Tá bom? Às vezes, o eletrófilo ele aparece assim. Com a letrinha E. E o nucleófilo assim, ó. Copiem isso aí, pessoal, tá? 2 minutinhos, Fernando, para a galera copiar aí. Importantíssimo isso.
Copiaram. Por favor, porque, olha, gente, eletrófilo e nucleófilo são duas coisas, são dois conceitos, assim, muito importantes para a compreensão de reações, tá? Um gosta de elétron. Então, ele vai atrás da coisa negativa. Ele vai atrás do elétron, que é negativo. O outro gosta de núcleo, nucleófilo. Então, o núcleo é positivo. Ele vai atrás de coisas positivas para ele poder dar o elétron dele. Tá bom? Então, é isso. Foca nisso. O eletrófilo gosta de elétron. Então, o nucleófilo gosta de núcleo. E núcleo é positivo. Tá bom? Bom, vamos aqui para exercícios iniciais mesmo. Exercícios iniciais. Vamos lá. Nas reações orgânicas, a hidroxila tende a funcionar como reagente eletrófilo, reagente nucleófilo, radical livre, base de arrênios ou solvente. Aí você vai dizer assim, Érica, sei de CN, coisa nenhuma, né? Então, você vai fazer o quê? Primeira coisa, eu vou dar aqui uma revisada em conceitos modernos de ácidos e bases. Eu lembro que fiz a vocês, tem uma brincadeirinha com a bandeira uma vez. Tu lembra, Adriana? Adriana! Ô, Adriana! Eu fiz uma brincadeirinha com vocês aqui a respeito, até usando a bandeira do Brasil como para tirar onda, né? Brincar como eram os conceitos de ácidos e bases. Aqui, na bolinha, a gente tem uns conceitos de arrênios. Os conceitos de arrênios é bem reduzido. Tá? Acordei, Dulce. É bem reduzido, bem pequenininho. Engloba um pequeno grupo de ácidos e bases, tá? Aqui no amarelo, a gente tem os conceitos de Bronsted e Lowry. É uma duplinha aí que deu novos conceitos para ácidos e bases. E o conceito atual que engloba todo mundo. Deus, o mundo e as filhas do Raimundo. Lewis, conceito de Lewis. Então, vamos descrever cada um desses conceitos, tá bom? Para arrênios, ácidos e bases eram substâncias que em solução aquosa, ou seja, limitava a existência de ácidos e bases para meios aquosos. Mande que eu vou ver, viu? Eu vejo já. Então, substância que em solução aquosa libera H+, como único cátion, e aí é um ácido. E se liberar OH-, como único ânion, é uma base. Esses foram os conceitos de ácido e base que a gente passou a vida estudando, tá? Depois, nós temos um conceito um pouco mais completo, que é o conceito dessa dupla chamada Bronsted e Lowry. O que eles disseram? Bom, eles dois disseram o seguinte. José Nilton, eu vou dar tempo, tá bom? Aqui eu vou dar bastante tempo. Eu vou só explicar, vou deixar vocês responderem. E vou dar um tempo para vocês copiarem também, tá bom, meu amor? E o Bronsted e Lowry disseram o seguinte. Ácido, na visão deles, né?
é toda espécie química capaz de doar próton. Quem é o próton, gente? Que ele está falando o prótonzinho lá do núcleo. Não. O doar próton que ele fala é o doar H+. Tá? E a base de Bronsted-Lowry é uma receptora, ela recebe próton. Ela recebe essa carga positiva, ela recebe o H+. Tá bom? E aí o conceito final, que é o bam de todos, que ele contempla todos os ácidos e bases possíveis e inimagináveis, é o conceito de Lewis, tá? Professora, mas eu nem vejo falar disso. É porque, na verdade, a gente só utiliza mesmo esses conceitos modernos quando a gente está falando de reações orgânicas, tá? Que é importante a gente conhecer. Então, isso aqui vai ser o conceito de Lewis. Para o conceito de Lewis, eu tenho ácido e base de Lewis como duas coisas diferentes. Bom, o Lewis disse o seguinte, olha, ácido é receptor de par de elétrons. Então, um ácido é receptor de par de elétrons. O Lewis disse que um ácido é todo aquele que consegue receber um par de elétrons. Tipo assim, é uma espécie deficiente de elétron. É uma espécie que gosta de elétron. Aqui está aparecendo par de parte. Eu vou escrever embaixo. É receptor de par de elétrons. Tá bom, Adriana? E a base? O que é a base? A base é doadora, é uma espécie que doa de par de elétrons. Então, é quem tem elétron para poder doar, tá bom? Base é uma espécie que doa o par de elétrons. O ácido é a espécie que recebe. Mas para ele receber, ele tem que receber de alguém. Pois a base é essa espécie que doa os elétrons, tá bom? É uma espécie que doa os elétrons. Então, eu vou colocar a estrutura da hidroxila aqui. Vou dar 2 minutos para vocês, 3 minutos. 2 minutos para copiarem e 1 minuto para responderem, tá? Bom, a hidroxila é isso aqui. A hidroxila é um oxigênio que está ligado a um hidrogênio. E geralmente ela está ligada com alguém, né? Ela está ligada com alguém aqui. Mas, Érica, mas ele não está falando que ela está ligada. Pois tá bom. Vamos fazer os elétrons dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um elétron aqui pronto para fazer a ligação. 3 minutinhos, Fernando. Vocês têm 2 minutos para copiarem, pessoal, e 1 minuto para responderem essa questão. Eu quero saber se essa hidroxila vai funcionar como um ácido, como uma base, como um radical livre, tá bom? Espero vocês. Bora lá!
Estamos de volta, deu tempo, né? Deu tempo para vocês copiarem direitinho. Então, olha só. Nas reações orgânicas, a hidroxila tende a funcionar como? Então, tá aí mais ou menos a estrutura da hidroxila. O que é importante é, por exemplo, você imaginar ela hidroxila ela ligada aqui, ó, por exemplo, com um carbono, né? Imagina que ela ligada com carbono. Então, o que seria essa hidroxila? O que é um reagente eletrófilo? Um eletrófilo, ele vai atrás do elétron. Ele quer receber o elétron. Gosta de elétrons. Então, ele quer receber um par de elétrons. Um reagente nucleófilo, ele quer doar o elétron. Ele doa o par de elétrons. Pessoal, a hidroxila é a base doadora de par de elétrons. Ou seja, uma base de Lewis. A hidroxila, ela se comporta como uma base de Lewis. Eita, letra feia, menino. Base de Lewis. E não base de arrênios. Então, você vem aqui, exclui a letra D, porque não é base de arrênios, é base de Lewis, tá? Solvente, nada a ver, corta também. Radical livre só é produzido a partir de uma cisão homolítica, tá? Radical livre, ele é originado de uma quebra de ligação homolítica. Ele vem da cisão homolítica. O oxigênio, sendo eletronegativo desse tanto, tu acha que se eu romper bem aqui, ó, vai ser um rompimento homolítico? Ou o oxigênio vai sair carregando o elétron? Claro que vai sair carregando o elétron. Então, ele não vai ser radical livre. Nunca. Nessa situação, não. Muito difícil. Se você viu que a hidroxila, ó, ela tem 2 pares de elétrons não ligantes. Ela tem elétron disponível para vocês. Então, ela é uma base de Lewis. Base de Lewis é uma espécie doadora de par de elétrons. E dentre os conceitos que nós acabamos de ver, eu posso classificar a hidroxila como um reagente nucleófilo. Ela é uma verdadeira doadora de par de elétrons. Tá bom? A hidroxila é um reagente nucleófilo. Por quê? Porque ela tem par de elétrons disponíveis. Ela gosta de doar o par de elétrons. Isso também é característica de uma base de Lewis. Tá bom, gente? Entendeu? Que bom, Adriana. É isso. O que você precisa dominar? O mínimo é de ligações químicas, né? Saber quem é que é o elemento, onde é que ele está, em que família ele está. Tá bom? Então, anota aí o gabarito. A hidroxila é uma base de Lewis, ou seja, ela é um reagente nucleófilo. Nucleófilo, ela tem elétron para doar. Tá bom? Indique, dentre os reagentes abaixo, o reagente nucleofílico. Eu vou desenhar tudinho aqui.
E vou dar o tempo para vocês responderem. Bora lá. Fazer aqui a letra A, o BF3. Para quem não sabe, BF3 é uma exceção da regra do octeto. O cara é da família 3. Ele não faz ligação iônica, faz ligação covalente. E se estabiliza com... Eita, mas tá... Sim, sem... Pera. Se estabiliza com menos de 8 elétrons. Esse é o BF3. Certo? Essa linha de cima tá muito grande. Esse é o BF3. Você vê que não sobra elétron no átomo central, como sobrou no oxigênio, né? Então, se não sobra, não tem como ele doar elétron nenhum, né? Primeira coisa, eu já estou mostrando isso para vocês. H3O+, da onde vem o H3O+? Veja bem. O H3O+, pessoal, ele vem de uma hidrólise provocada pela água. Tá aqui a água. E o hidrogênio, com certeza, estava ligado com alguém. Digamos que eu não sei quem é. Essa ligação foi rompida pela água. E aí o pobre do hidrogênio sai daqui sem o elétron dele, porque o outro átomo é mais eletronegativo que ele. Ou seja, o hidrogênio não está precisando só de um elétron, agora ele está precisando de 2. Aí vem o oxigênio, que não é bobo nem nada. E pega e empresta, fazendo uma ligação dativa com esse H+, certo? E aí, como é que fica a estrutura? Como é que fica a estrutura desse H3O+? Olha aí, é mais ou menos assim, tá bom? Esse é o H3O+. Beleza? Essa é a estrutura. Coisa estranha, é, Rachel? Olhou tão assim. Ó, na letra C, a LCl3 é ligação iônica, tá? Então, vou doar os 3 elétrons que ele tem. Composto iônico. Na letra D, Cl2. Tá aqui. E na letra E, H2O. E aí? Vocês conseguem me dizer? Bom, o nucleofílico é aquele que tem disponibilidade de elétrons, né? É aquele que tem uma facilidade maior de doar o par de elétrons. Então, se você for raciocinar comigo, aqui, no primeiro, não sobra elétron no átomo central. Que é o B. Vai doar elétron da onde? Analisem as outras alternativas. A gente vai voltar desse slide já já. Daqui a pouquinho a gente termina de responder essa questão, tá bom? Eu conto com a participação de vocês, espero vocês até já. Vamos tomar uma água.